O tempo, o que que é o tempo? Gente, não sou física, o tempo é relativo, depende. O tempo é uma dimensão. O padrão é o de exatas com as arco-humanas. Como conheceu, aonde? Nos conhecemos em Campinas, a gente morava lá. Eu trabalhava na IBM na época e ele fazia física na Unicamp. E aí a gente se conheceu lá numa festa. O que mais amo no meu marido, a intelectualidade dele. Sou a famosa sapiosexual, pessoa que é atraída pela inteligência do outro. Deixa eu ver o que mais. Olha que legal, eu sou cientista computacional e físico e matemático. Você é toda a nossa área, então. Ele é físico e matemático e eu sou cosmetóloga e cientista da computação. Hoje a gente mora no interior de São Paulo. Ó, tem mais perguntas aqui pra vocês. Duas pessoas bonitas, obrigada. Ó, gente, não combinamos, tá? De estar de gola alta mesmo, de roupa preta. É que a gente acabou de voltar de uma festa junina e a gente tava com um casaco em cima, agora a gente chegou em casa, então não foi combinado, tá? Não é uniforme. Aqui, ó, vou recusar aqui, ó. Pessoas pedindo pra participar da live, Econofísico. Aí, pronto. Ele é bonitão e nerd, concordo, ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando eu conheci ele, gente, que ele falou que ele era físico, eu na festa ali falei, deve ser educação física, né? Depois que eu fui ver que ele é físico, porque realmente, eu concordo, ele não tem cara de físico, né? Ele é muito bonitão mesmo. Ele faz skincare, olha, eu tenho que ficar no pé dele, porque eu, dona de uma empresa de cosméticos, fico muito no pé dele. Falo pra ele passar os cremes, mas mais ou menos, mais ou menos. Mas pra vocês, pelo menos um protetor solar tem que passar, viu, gente? Hidratar agora no frio, tá? Cuidar da pele, né? Porque a idade chega. Olha que legal, estudo engenharia biomédica, muito interessante. Cadê o rapaz físico? O pessoal quer você, econofísico. E o frio. Deixei vocês falando um pouquinho com ela. Vocês têm filhos? Ainda não, está nos nossos planos em breve. Nossa, tem muita pergunta aqui. Qual é o básico de skincare para cuidar da pele, envelhecimento? Primeiro lugar, protetor solar e hidratante, gente. E evitar água quente agora no frio, tá? Ó, tá vindo muitas perguntas aqui. Vou deixar então pra vocês, Econofísico, tá? Um beijo, boa noite. Aproveitem a live com o mestre aí. Tchau. Obrigado. Grazie, Bela. Tá vendo? Então, hoje eu matei a curiosidade de vocês sempre querem saber, me perguntam. Está aí, então, devidamente apresentada a minha esposa, que a primeira coisa que ela falou quando ela me viu foi, que físico. E aí a gente casou. Vamos lá, vamos continuar com essa live aí. Faz essas simulações para a Nasdaq também, se sim algum cálculo de valor. Esse sistema rodava também, ele rodava... Qual que era a bolsa? Ele rodava com os índices do S&P 500, tá? Isso rodou até 2019, esse sistema já é de 2018, ele rodou até 2021 de maneira clássica, Brasil e Estados Unidos. E aí eu desliguei ele em 2021 e falei que ele só voltaria quando ele fosse quântico. E agora em 2023 ele voltou quântico, tá? E eu deixei só o Brasil ligado porque as experiências que eu queria fazer com os Estados Unidos eu já fiz. Mas eu te digo uma coisa, para esses horizontes mais curtos de período, a Bolsa brasileira ela tem mais oportunidades, a Bolsa americana ela as coisas andam mais, tem menos volatilidade, né? Então, para montar carteira, a Bolsa brasileira é boa, cara. Obrigado, professor. O professor ensina pra gente seus poderes de sedução. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou dar aula de sedução aqui, não faz sentido nenhum, mas eu vou te falar uma coisa. Ser educado, tá? Ser gentil, ser cavalheiro. Você não gasta R$1 para fazer isso, tá? Você não gasta R$1 para fazer isso.
E hoje em dia isso está sendo um diferencial, tá? Então eu acho que essas 3 dicas você não precisa investir R$ 1, tá? Então fica aí as dicas que valem para todos. Você pode me falar um pouco sobre o bóson de Higgs? Quero saber mais sobre ele. A história é o seguinte: quando começaram, descobriram que a física quântica ela passou por algumas evoluções, tá? A primeira quantização aqui todo mundo conhece basicamente, que foi quando Dirac, Heisenberg e Bohr colocaram a mão, tá? Eles criaram uma forma, Schrödinger e todo mundo, eles criaram uma forma de quantizar um sistema clássico, tá? Procurando variáveis que elas eram sempre, na maioria das vezes, elas eram variáveis periódicas, tá? Então havia uma regra operacional para essas variáveis periódicas, tá? Aí quando começaram a expandir um pouquinho mais a ideia, tá, da mecânica quântica, quando tentaram colocar relatividade, começou a ter alguns problemas, tá? E aí começaram a surgir teorias mais avançadas, tá, para você comportar a mecânica quântica e a relatividade, tá? Porque a equação de Schrödinger, ela não é uma equação relativística, tá? Ela não se transforma de uma maneira relativística, tá? Então aquele tempo da equação de Schrödinger, ele é um tempo newtoniano, então ela é uma equação aproximada, tá? E aí, quando começaram a fazer essas evoluções, começaram a ver que essa descrição de partícula como uma onda não funcionava muito bem, precisava ter uma coisa maior. Então, houve uma segunda quantização, tá? Que é uma coisa diferente, é um bicho diferente, uma forma diferente de quantizar os sistemas físicos. E essa segunda quantização trabalha com a ideia de campos, tá? E aí surgiu explicações para as coisas, tá? O que é um elétron? É uma excitação no campo de elétrons, tá? O campo elétrico, ele já é uma excitação no campo eletromagnético, tá? Ele é uma coisa do campo eletromagnético, tá? Ele está presente lá, uma manifestação, tá? Então você conseguia fazer uma descrição do sistema físico colocando cada componente num campo. Porém, a massa, a gente tinha que colocar na mão a massa das coisas, tá? Até que conseguiram encontrar, Peter Higgs encontrou um arranjo, tá? Para poder descrever um campo na qual esse campo seria responsável por dar massas aos objetos, tá? Então, criou-se uma teoria nos anos 60 para isso. Então, se de fato existe um campo que descreve a massa, um quantum desse campo, uma excitação fundamental desse quantum, recebeu o nome de partícula de Higgs, tá? E aí fizeram um experimento lá no LHC, tá? Nos colisores de hadrons, tá? E com uma certa energia para procurar essa excitação fundamental. Mas o que acontece? Quando você detecta uma colisão, você detecta o resultado dessa colisão. Você tem que voltar para trás, entendeu? No tempo para saber o que colidiu para dar aquilo, tá? Então, é uma coisa que leva inclusive inteligência artificial para você reconstruir daquilo que eu peguei, do resto da colisão, o que pode ter colidido, o que pode ter causado isso. E aí, nessas colisões que fizeram trocentas milhões, análise de dados gigantesca, 2 equipes separadas, chegaram à ideia de que alguma coisa, existia uma excitação fundamental num campo com uma certa energia que correspondia ao bóson de Higgs, tá? E aí ficou claro que aquela faixa de energia, alguma coisa diferente teria que estar lá. E essa coisa diferente teria que ter as propriedades teóricas do bóson de Higgs. É isso. Mais que isso, meu irmão, esqueça. Aí você vai ter que entrar na física e ela é peluda. Você é viciado em água? Também sou. Será uma mania de cientistas? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tomo muita água, tá? Mas é mais quando eu tô falando. Minha boca seca, velho. Eu acho que eu falei errado, tá? Eu não sei, mas minha boca vai secando. Eu não tomo tanta água assim. Tenho 37. Cadê mais vídeos da playlist Fundamentos da Mecânica Quântica na Relatividade? Tem criança chorando. Eu tenho, acho que são 4 vídeos, tá?
completos. No TikTok eu tive que cortar eles, mas se você for no meu YouTube, se vocês forem no meu YouTube, tá lá os vídeos, tá? Tem uma playlist, que eu acho que tá com 4 princípios quânticos da relatividade. Tem 9 vídeos. Tem 9 vídeos? Como assim 9 vídeos? Ah, tem coisa que não deveria estar aqui. Tem uns negócios que não deveria estar aqui. Tem que ter que tirar isso aqui. Remover da playlist. Pera, tem coisa errada aqui. Remover da playlist. Remover da playlist. São no fundo, remover. Tem coisa errada aqui, peraí. São 4 vídeos por enquanto. Tá. O que acontece é o seguinte. Tem um terceiro aqui fora da playlist. Tá, vídeo. Cadê o vídeo 1? O que acontece é o seguinte, essa playlist, ela quase acabou com o meu canal no YouTube, no Instagram, tá? Porque assim, são vídeos longos, tá? E eu quero pôr essas playlists, mas o Instagram odeia, né? Esses vídeos gigantescos. E... computação quântica. Tipos quânticos da relatividade. Então ele me puniu, cara, tá? Eu fui punido no Instagram por isso, por vídeos longos, tá? E meu canal quase morreu, cara, lá. Então eu tive que parar de fazer. Então, meus conteúdos têm que ser um pouco mais idiotas, tá? Para atender as expectativas das plataformas. E também da maioria das pessoas, né? Porque é isso que elas querem, tá? Então, para eu conseguir fazer um vídeo top a cada 2 meses, eu tenho que fazer um monte de vídeo idiota, tá? Porque as pessoas gostam. Se eu não fizer isso, meu canal morre, porque eu preciso falar, eu não consigo falar em 30 segundos, eu tenho que falar em 10 minutos o que eu tenho para falar, tá? E o próximo vídeo, até agora eu evitei ter que fazer conta, e eu tô vendo como é que eu vou fazer esse vídeo sem fazer conta, tá? E sem ter que fazer diagramas, mas esse próximo vídeo eu vou ter que colocar diagramas dessa playlist, então eu vou ter que esperar um pouquinho, não posso soltar agora, se eu soltar agora eu derrubo minhas redes sociais. O teorema de L'Hopital resolve qualquer limite. Melhor, qualquer limite pode ser fatorado para atender essa regra. Vamos dar uma olhada nas hipóteses do teorema de L'Hopital. Eu acho que não, né? São funções contínuas, deriváveis. Mas vamos ver aqui. Você tem que olhar as hipóteses para ver o que atende à regra de L'Hopital. F e G são continuamente diferenciáveis em um ponto C. Tá. Então não. Funciona só se as funções forem continuamente diferenciáveis. Tá? O gelo é condensado de Bose-Einstein é mais duro que uma parede de uma casa. O gelo em condensado de Bose-Einstein? Como assim o gelo no condensado de Bose-Einstein? Não é. Não sei, você sabe o que é o condensado de Bose-Einstein? Acho que você está confundindo. Para mim, o elemento mais curioso... Tem muitos elementos curiosos, né? Mas o hélio 4 ele tem umas propriedades bem interessantes quando ele está numa área bem criogênica, sabe? Se não existe dimensão, existe espaço. A dimensão é uma propriedade de um conjunto do espaço. Professor, o que é matéria e energia escura? A matéria e a energia escura são duas propriedades que nós incluímos nos sistemas físicos para dar conta das observações. A energia escura ela é uma coisa vinculada a uma energia que faz o universo crescer de maneira acelerada. E a matéria escura é uma hipótese de uma matéria que ela não reage com a luz, mas elas têm efeitos gravitacionais. É uma hipótese, tá? O que precisa para provar a hipótese de Riemann? Eu acho que ela não vai ser provada. Tá? Problemas em análise, que ficam muito tempo assim, eles costumam não dar resultado. Tá? Pelo calibre dos matemáticos que colocaram a mão na hipótese de Riemann, eu acho que ela não vai ser resolvida. Mas a gente precisa pelo menos saber se ela pode ser resolvida ou não. Tá? Nós estamos num breu. Tá? Então, o que precisa, não sei, cara.
Eu acho que talvez precisa-se. Quando tem problemas muito bizarros na matemática, como é que eles são resolvidos? Eles se encontram uma área completamente nada a ver do problema, mas que ela tem um isomorfismo com o problema. Você resolve naquele lugar lá, depois você volta para o problema. Você faz um mapeamento. Você tem um problema que envolve bolinhas numa caixa, bolinhas de plástico daquelas infantis lá que você pula dentro, uma piscina de bolinhas. Imagina que você tem um problema numa piscina de bolinhas, você não sabe resolver. Mas esse problema, ele conversa de uma maneira muito parecida, e na verdade ele é idêntico, matematicamente idêntico a um outro problema de uma piscina de quadradinhos, de cubinhos. E na piscina de cubinhos é fácil resolver esse problema. Então você resolve nos cubinhos e traz a resposta pro universo das bolinhas, tá? Esse tipo de coisa acontece muito, é muito comum na matemática. Um problema tão grande quanto o problema de o último teorema de Fermat foi resolvido dessa forma, tá? Foi encontrado ali uma relação totalmente diferente, inesperada, de curvas elípticas com as equações diofantinas, tá? E foi resolvido o problema lá no mundo das equações elípticas. Depois trouxe para as equações diofantinas. Quem fez isso foi Andrew Wiles. E o ano que vem vai fazer 30 anos. Boa noite, estou tentando refutar um terraplanista. Alguma dica de argumento? Não, tenho uma dica para sua vida. Para com isso, cara. Para com isso. Chama ele para tomar um café. Seja amigo dele, tá? Não tem que refutar ninguém. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Esse cara deixar de ser terraplanista. O fato dele ser terraplanista, ele consegue a sua atenção, tá? São pessoas que devem ter os seus problemas com os pais, entendeu? Com a história delas. E elas precisam de atenção, tá? E elas ganham essa atenção. Então, se ela está precisando de atenção, dê uma atenção qualificada a ela. Sai para tomar um café com essa pessoa. Não fale disso. Fale de outras coisas. Fale de pescaria. Fale de futebol, tá? Fale de videogame, sei lá, do que você gosta. Mas não fale disso. Não vai mudar nada na sua vida. Nada, 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 nada. Falar de ciência dá sede mesmo. Professor, como é possível um aluno de mecatrônica no terceiro ano não saber matemática? E eu não sei. Se for seu caso, deve ser um gênio, cara. Acha que chegamos no limite ou muito próximo do limite do conhecimento científico? Não, não. Quanto mais a gente aprende, né? Se o conhecimento for uma bola, ela for aumentando, tá? A nossa circunferência, a nossa fronteira com o desconhecido aumenta, né? Uma bola pequena é o nosso conhecimento. Qual a fronteira com o desconhecido? É menor. Quando a bola vai aumentando, a fronteira fica cada vez maior. Tá? Nós estamos cada vez... Quanto mais a gente sabe, mais a nossa ignorância aumenta. Porque a gente vai sabendo... A gente começa a qualificar o quanto a gente não sabe. É um pouco desesperador isso. Se os nossos olhos veem o reflexo da luz, como veríamos a luz se curvando? A gente não vê a luz se curvando, tá? Mas se a lua vamos fazer um exercício muito louco aqui, tá? Mas se a luz se curva, significa que talvez se eu olhar ali para o canto da parede, eu consigo ver quem está escondido do outro lado da parede, tá? A luz não passa pela parede, mas se a luz curvar, tá? Então eu tô conseguindo ver um cara que está escondido atrás da parede, tá? Porque a luz está se curvando e chegando em linha reta nos meus olhos, tá? Então eu tô vendo ele, mas ele não está na direção que eu tô vendo, porque eu sei que ele está atrás da parede, mas é porque a luz está se curvando, tá? A gente não vê isso, tá acontecendo aqui em buracos negros, a gente consegue ver esse tipo de coisa. Oiê! Partícula tem massa por dificuldade de deslocar num campo de Higgs? Que louco! É nesse sentido, Ele é como, assim, uma maneira pictórica de enxergar isso é como se ele fosse um velcro, né? Que a partícula vai rolando nesse velcro e vai engasgando nele, e aí isso vai fazendo ela ter a sua massa. Podemos pensar assim, tá? Para não dificultar as coisas. Já falei a minha idade. Mas por que vocês têm interesse?
Eu acho gozado vocês perguntarem essas coisas. Por que é importante isso? Mas tá bom. Resolução de problemas matemáticos somos descobertos. Realmente tendemos a espelhar a situação num aspecto mais palpável. Então levamos para o problema. Sim, fiz com a teoria dos grafos. Aprecio suas virtudes. Obrigado, Felipe. Pode me explicar os 7 estados da matéria, os últimos? Não, porque eu também não sei. Eu conheço, assim, o que eu sei mesmo é o bóson de Higgs, o condensado de Bose-Einstein, os sólidos, os líquidos, os gasosos e o plasma, mas tem um monte aí, tem que falar com a galera aí do... Ah, eu não conheço esses negócios, gás fermiônico, sim, é o superfluido de polarizations, o que é isso? Não conheço essas coisas. Existe algum link entre a ideia de tempo e fractal dentro da física? Tempo e fractal? Sempre tem alguma coisa. Tem umas conexões, mas elas não... Não, mas não... Nada relevante. Nada relevante. Qual a influência que a inteligência artificial pode ter na física? Total. Tá? Hoje, para você descobrir uma lei física, está cada vez se provando mais que a inteligência artificial, ela... Não descobrir uma lei física, mas fazer alguns estudos físicos, a inteligência artificial está se tornando superior aos experimentos. Tá? Algumas. Eu fiz um curso na Sociedade Brasileira de Física, recentemente, sobre machine learning. Aí você entra na discussão o que é inteligência artificial e o que não é, mas tudo bem. Vamos falar que é machine learning, tá? Para simplificar. E a caracterização de momento de inércia de objetos em rolamento, pela inteligência artificial, pelo machine learning, era muito superior ao experimento físico. Tá? Então está se mostrando muito bacana isso. Tá? Quem considera a mente mais brilhante? Einstein, Newton ou algum outro nome? Olha, o meu negócio é com Einstein. Tá? Embora o Newton foi um monstro alienígena, talvez mais completo que o Einstein, tá? Mas as coisas que o Einstein pensava e a forma que ele fazia, elas me seduzem um pouco mais. Para mim, Newton era mais físico que o Einstein, muito mais. Ele estava bem acima do Einstein em genialidade, na minha opinião, mas as coisas que o Einstein fez são as que me apaixonam. Os conceitos matemáticos atuais são suficientes para solucionar qualquer teoria? De jeito nenhum. Condensado de Bose-Einstein é, sim, um estado da matéria. Tá? Você falou certo. Talvez eu falei alguma coisa ali, misturei, mas é um estado da matéria, sim. Tá? Então, sim, é uma coisa nova. A matéria fica ali oscilando como se fosse um sistema macroscópico. Tá? É uma coisa excepcional. É um negócio interessante, por exemplo, na computação quântica, a gente constrói os qubits, alguns tipos de qubits, eles são circuitos de nióbio, tá? E com junções Josephson, tá? E eles estão em temperaturas criogênicas. E os elétrons, professora Kelly gosta desse assunto, num sistema, num regime super resfriado, eles formam pares, chamado pares de Cooper. Então, por uma relação, uma relação de potencial coulombiano e fônons, tá? Eles se comportam como bósons. Tá? Eles viram bósons. Elétron vira bóson, olha que coisa louca. Tá? Por isso que ele consegue fazer essa corrente que não para nunca, que tem resistência zero. Quando você tem vários bósons, tá, aglomerados num estado quântico, os bósons que tiverem em outro estado quântico são atraídos probabilisticamente para esse estado. Então, se eles estão numa corrente, ele não vai parar essa corrente nunca. Então, você cria essas
essas correntes com resistência zero, tá? É uma coisa impressionante. E acontece tudo o que acontece na, na criogenia. Qual a taxa de condutividade de um fio de cabelo? Tem que testar, né? O elétron que passa num fio condutor de cobre, ele passa na superfície ou por toda a matéria dele? Majoritariamente está na superfície, tá? Ele tem uma concentração na superfície, mas vai ter elétron passando em tudo. Na superfície ela concentra mais. Existe alguma definição aceita de assimetria entre matéria e antimatéria? Olha só, essa assimetria, mas é muito, muito, muito pequena no Big Bang, cara. Tipo, eu acho que é uma coisa assim, uma parte em 30 casas decimais, 0,000, a diferença é minúscula, tá? Pode ser que a assimetria que nós observamos, uma explicação, é que a inflação do universo inflou uma região do universo que tinha uma concentração um pouco maior, tá? De matéria, então a gente acabou ficando no universo aqui, numa parte observável que tem mais matéria. Tá? Essa é uma explicação, mas tem muita discussão sobre esse assunto. Por que o Einstein tinha tanto medo da propagação das ideias da mecânica quântica? Não é que ele tinha medo. Ele não tinha medo de propagação das ideias. Ele tinha medo quando propagava as ideias dele errado, tipo que massa aumenta com velocidade. Isso ele tinha medo. Ele mandava carta para todo mundo para parar de falar isso. A massa depende, a massa é função da energia, não da velocidade, tá? E de outras coisas também. O Einstein, ao longo da vida dele, ele desenvolveu uma metodologia de pensar, tá? Que deu tão certo para ele que quando ele encontrou um ambiente que isso não funcionava, ele não conseguia aceitar isso, tá? Que era, ele sempre falava o tempo todo, Deus não joga dados, Deus não joga dados. Por quê? Porque, cara, ele sempre tentava pensar com a cabeça do engenheiro, entendeu? Como as coisas funcionam, do engenheiro do mundo, o criador do mundo, ele sempre pensava assim, tá? Só que chegou na mecânica quântica e parou de funcionar isso. Então ele tinha esse problema, ele falava, meu, a teoria funciona e a precisão da mecânica quântica é um absurdo, não tem nada, não tem uma teoria, vocês não têm noção da teoria. Vocês não têm noção dessa precisão. A precisão da mecânica quântica é a mesma que você tem ao medir a distância de São Paulo a Paris com a precisão de um fio de cabelo. Tá? Tem constante física, constante G adimensional, que a gente usa para relacionar spin com dipolo magnético, ela tem 17 casas decimais. Você não tem nada no mundo que tem essa precisão. Tá? Você leu o último livro da Sabine? Existential Physics, li e amei, já acompanho ela no YouTube. Cara, não li, tá? Preciso ler, gosto bastante das críticas dela. Tem coisas que ela fala que eu discordo um pouco, mas eu acho ela muito top, cara. E eu acho os canal dela demais, cara. Eu gosto de ver ela falando, ela fala meio torto, assim, demais os vídeos dela, cara. Eu assino e eu sou fãzão dela. E ela fala Einstein. Acho bonito quem fala Einstein. A prova de física e matemática do ITA para você deve ser muito light. Cara, eu não sei se é light, não é. É uma prova difícil, cara. Eu não menosprezo, não. Te marquei num vídeo. Teve alguém que me marcou num vídeo agora à noite de um maluco aí falando de átomo. Será que é esse vídeo? Deixa eu ver se é. Falando de umas besteiras sobre frequência, de papapá. Deixa eu ver se é você. Peraí, acho que é você mesmo, cara. Ah, tá, eu vi, viu? Eu vi o vídeo. Deixa quieto, cara. Deixa o cara na dele lá. Essa gente aí, cara, eles são vítimas, velho. Esses caras são vítimas, velho. Eu fico com dó, porque a gente bem intencionada, entendeu? Só que foi enganada por esses malandros da Índia. Como a Índia tem malandro e tem gente que cai nesses malandros. Tinha um outro guru, eu tinha um amigo meu, que a gente foi treinar no banco, ele era fascinado por um guru lá da Índia, eu não vou falar o nome dele aqui, tá?
Pô, esse guru era o guru, depois o guru foi preso uns anos atrás, um puto esquema de prostituição gigantesca, o cara era bilionário, casas pelo mundo inteiro, e nossa, eu não gosto de gente assim, viu? O que é mais rígido, uma parede no estado sólido ou água em um estado condensado de Bose-Einstein? O condensado de Bose-Einstein não é uma coisa mais sólida que o sólido, tá? Ele nem é uma coisa muito dura. Ele é tipo uma onda, entendeu? Ele não é. Eu acho que você tá imaginando uma coisa assim que tá além do sólido, tá? Ele é um super sólido, não. Ele é um sólido diferente, tá? Ele é um estado, não é um sólido, é um estado diferente em que todas as moléculas elas estão no mesmo estado quântico. Então elas se comportam como se fosse uma macromolécula quântica. É muito louco, cara. Tanto que quando você, por exemplo, o qubit, ele é um anelzinho macroscópico. Quer dizer, você tem que olhar ele com um microscópio, né? Mas você transforma uma coisa que estaria no regime mesoscópico, tá? Como se fosse algo quântico. Porque o que está passando lá é uma corrente que ela está num estado ali que ela se torna um condensado, vamos dizer assim. Você já tentou alguma vez resolver algum dos problemas do século da matemática? Eu já me arrisquei algumas coisas. Eu já tentei rabiscar o teorema de Fermat para ver o que dava. A hipótese de Riemann eu li bastante sobre ela. Eu li um livro muito bom, eu tenho um livro muito bom chamado Obsessão Prima. É um livro de 400 páginas. Ele abre a hipótese, escancara ela. É maravilhoso. Mas é um livro para matemático, tá? Ele tem muita coisa histórica, só que é um livro que você vai precisar de uma matemática para curtir o livro, tá? E os outros problemas, deixa eu ver. A conjuntura de Goldbach tá lá? Deixa eu ver. Problemas do milho. Deixa eu ver quais que estão, que talvez eu possa. Milênio. Eu não sei, eu acho que a gente não vai resolver mais nada, cara, desses problemas. Eu acho que o que tinha solução já foi. A existência de Yang-Mills, da hora. A possibilidade de algum elemento ainda não descoberto é difícil, porque é o seguinte, conforme os elementos, talvez um isótopo, mas eu acho que não, tá? Porque teria que ter mais números, mais prótons e nêutrons para você montar um átomo. Mas quando o átomo fica muito grandão, tá? As forças nucleares, elas não conseguem alcançar os átomos que estão mais, os núcleos que estão mais afastados do centro. Tá? Então eles decaem muito rápido. Então se você vê os elementos mais pesados, eles não duram nada. Tipo o aestênio, ele tem uma duração de microsegundos, tá? Então eles ficam muito instáveis. Então eu acho que não, acho que já o que dá para montar tá montado. Acredita que possamos um dia passar uma informação de maneira instantânea com o entrelaçamento quântico? Não, não. Peraí, vamos lá. Peraí, não posso falar assim. Não posso falar assim. Acredita que possamos um dia passar uma informação de maneira instantânea com o entrelaçamento quântico? Pode ser que numa região que a relatividade restrita não esteja valendo muito bem, que você tenha campos gravitacionais muito fortes, tá? Muito além da nossa compreensão atual, pode ser que lá isso aconteça. Aonde não acontece, aonde você tem campos gravitacionais baixos, com baixas curvaturas do espaço, isso não acontece porque nessas regiões o espaço, pelo menos localmente, ele tem uma carinha muito de um espaço plano. Tá? E no espaço plano, a gente sabe que o princípio de Galileu é válido, se o princípio de Galileu é válido, então o universo tem que respeitar a causalidade.
Tá? Agora, numa região de muita gravidade, onde as nossas aproximações... Tudo é uma aproximação. A teoria da relatividade é uma aproximação. Tá? Aonde a aproximação da teoria da relatividade não valer mais, pode ser que lá possa. Essa é a resposta que eu devo. Eu não posso falar não, porque o meu não está carregado de hipóteses. Tá? Então, o meu não é quando as minhas hipóteses são válidas, mas quando elas deixarem de ser válidas, aí pode ser que aconteça qualquer coisa. Ué, por que não? Absorção de energia por elétron. Peraí, por que... Será que eu estou pegando a informação completa? Kelly escreve. A absorção de energia por elétron é quantizada. Daí não compreendo o efeito Compton. Será que eu estou lendo a história toda aqui? Que às vezes tem umas mensagens que... Ué, tem mais coisa, Kelly, ou é só isso? Ixi, então... Não entendi a sua dúvida, tá? Olha só, quando a gente fala que a energia é quantizada, é quando ele está num confinamento, tá? Quando ele está confinado, efeitos quânticos, quantum sempre é referido a confinamento, tá? Quando você, eu não sei, bom, eu não... Elétron que você captura, energia cinética, precisa entender o que você está falando aí. Existe velocidade superior à velocidade do pensamento? Existem velocidades infinitas. Boa noite, Digital X2. As lives estão sendo gravadas e elas estão indo para o YouTube. Meu canal Econofísico, tá? Então a live de ontem tá lá, pra vocês assistirem. Dá para assistir em velocidade 2.0, o que é ótimo, tá? Você acha que o design inteligente, pura pseudociência, né? Não, o design inteligente não é ciência, tá? O que eu acho, para mim, tanto faz o design inteligente, mas ciência ele não é, tá bom? Então, o que ele é, não sei, mas ciência não é. Porque a ciência, ela consegue falsear um resultado, tá? A ciência consegue falar não. Aliás, ela só pode falar não. A ciência nunca... Uma lei física nunca é comprovada. Uma lei física é sempre você nega a alternativa. Tá? Quando você vai no laboratório e faz um experimento físico, nunca é para afirmar uma coisa, é sempre para negar as outras hipóteses. Então eu tenho aqui uma coisa acontecendo, eu tenho várias explicações. O experimento físico ele nega todas as outras, sobrou uma aqui. Ela é a verdadeira? Não sei, vamos continuar testando. Tá? E aí nós vamos degolando a cabeça de todos os cientistas e vai sobrando só a lei que de fato funciona sempre. Tá? Então, a design inteligente não dá para fazer nenhum tipo de pergunta. Tá? Então ele não é uma ciência, assim como a matemática não é uma ciência. A matemática não é falseável. Tá? Você consegue perguntar, não levar para o laboratório. Tá? Então não é ciência. Existe velocidade? Tá, já perguntou. Projeção astral, nesse sentido de signos, eu entendo como uma pura brincadeira. Tá? No melhor dos sentidos. É divertido. Como a matéria, após o Big Bang, passou a existir? Foi do nada? A matéria Não, tem várias etapas. O Big Bang é uma teoria complexa, tá? Ele tem várias etapas. No referencial, em repouso, energia é igual a massa. Referencial em repouso, tá? E a massa do Big Bang era uma massa pequenininha. Pegar a energia do Big Bang ali no comecinho mesmo, ali, bem corresponderia a uma massa de 1 quilo, tá? Aí depois vem um negócio que é um campo gigantesco chamado Inflaton, que botou muita energia no universo, tá? E aí a massa vem daí. Minha esposa ontem me perguntou da possibilidade do nosso universo estar fechado dentro de uma molécula. Isso daí não é ciência, né, cara? Isso aí é metafísica, não é ciência. Você não consegue fazer esse tipo de pergunta para a natureza. Então não é que isso é menos válido, tá? Só que isso não é ciência. É que nem falar, olha, eu tenho uma teoria, o que me mandam de teoria?
Então o cara fala, eu tenho uma teoria que na verdade as reações químicas não acontecem, o que acontece é que tem anjos que conectam as moléculas, mas quando a gente olha os anjos desaparecem. Isso não é uma teoria física, não é uma teoria científica. O científico você tem que ser capaz de provar, você tem que ser capaz de medir aquilo. Tá? Então se eu tenho uma experiência que se eu tenho uma hipótese, um raciocínio que quando eu vou fazer alguma coisa não dá para fazer nada, então não é ciência. Tá? Então até onde é ciência, depois não é mais. Entendeu? Então se o universo é fechado uma molécula, pode ser que o universo esteja fechado dentro de uma máscara do Zorro, tá? Mas não é um assunto da ciência isso. Tá ficando careca, hein? Eu? Ficando careca? Na verdade, isso é uma coisa legal, né? Eu tenho pouco cabelo. Na verdade, eu tenho bastante. Meu cabelo é muito fininho, tá? E eu escuto que tô ficando careca desde os meus 11 anos de idade, tá? Então, tá fazendo aí 26 anos que eu escuto que eu tô ficando careca. E eu tenho pouco cabelo. Meu avô, ele tinha pouco cabelo também, ó. Eu tenho um pouquinho. Meus cabelos são muito fininhos, tá? Então, eu acho que eu não vou ficar careca, não. Mas se ficar, as próteses capilares estão maravilhosas, tá? Então, para quem tá com problema de calvície, cara, eu acho que ao invés de você fazer esse negócio de reimplante capilar, as próteses capilares estão maravilhosas, cara. Ó, as mulheres botam cílios, botam um monte de coisa pra gente, mega hair e o escambau. Ó, os caras estão pondo esses negócios, estão rejuvenescendo 20 anos. Então, se você tá com umas entradas, né? Cara, procure isso, tá? Prótese capilar é um negócio muito, muito legal. E a manutenção, acho que é uma vez por mês, ou 2 meses, depende, tá? Então é um negócio que eu acho que vale a pena dar uma olhada para quem tiver com entradas, mas deixa feliz ou triste, eu não tô ficando careca, não. Fiquei perplexo e animado com o que a Gaussiana, com a que Gaussiana, muito interessante. Vou me inteirar mais? Como lidar com pessoas que propagam a física de forma errada? Fico tão desesperado quanto Einstein. Cara, deixa elas, velho. Deixa ela, zoa um pouco, um pouquinho, tá? Mas deixa elas, Deixa quieto, cara. A nossa vida, ela é assim, ó. Se você ficar muito preocupado com o idiotismo alheio, você não vai fazer nada de bom, cara, pra sua vida, tá? Então deixa a pessoa pra lá, cuida da sua vida, vai tomar um café, cara. Vai fazer uma corrida, vai ler um livro, participa da live aqui, aprende umas coisas legais, mesmo que seja uma pronúncia, tá? Esses dias eu fiz um vídeo, e esse vídeo aqui, o último, se vocês assistirem, que eu fiz do Clube de Cointrenudy, tá? E os caras falam, por que você falou que é Clube de Cointrenudy? É coin. Não, não é coin. Esse cara ganhou o prêmio Nobel. É Clube de Cointrenudy o nome dele, ele é francês, tá? Então, se você não gostou do vídeo, você pelo menos aprende a falar o nome do cara, tá? Então você vai aprender alguma coisa comigo, pelo menos como fala, tá? E aproveitando, tá? Não é De Broglie, é De Broglie o nome dele, ou De Broglie, porque ele tinha ascendência também italiana, embora os pais eram franceses e ele também. Então são ondas de De Broglie, tá bom? Então não é um super sólido. Existe onda que viaja ao lado superior da luz? Sim. Várias. Muito fácil fazer em laboratórios. Obsessão prima, tá aberto aqui. Imagem. Anota. Professor, como é produzido o qubit? Tipo da mesma forma que um bit, tipo silício, qual a matéria-prima? O qubit, tá? Só para você saber como é que escreve. Bit. Bit, o que é? Informação binária, tá? Bit. Qubit é qubit, tá? É QU quantum bit. QUbit que escreve, tá? Qubit. Só para você aprender. Cara, ele usa uma tecnologia de algo que tá...
relacionado com supercondutores, tá? Tem vários tipos de qubits, eu vou te falar de o que eu estou mais usando, que são os loops, tá? Então eles são quadradinhos assim, ó. Pode ser de alumínio, pode ser de nióbio, pode ser de alguma outra liga. E tem tipo uns cortezinhos com uma borrachinha aqui no meio, vamos chamar assim, tá? Só para simplificar, são as junções Josephson, tá? E eles estão correndo corrente para um lado, eles são 1, estão correndo para o outro lado, é 0. Você pode passar um campo magnético aqui para transformar isso em 1 e 0, tá? Mas se você quiser mesmo saber o que é isso, vai no meu YouTube, tá? E lá tem um vídeo do seminário que eu dei em Campinas, que foi muito bom, Quantum Finance, computação quântica aplicada ao mercado financeiro. Lá eu falo mais sobre as tecnologias, acho que é bem legal. Eu quero fazer um desse em São Paulo, tá? Então quem tiver lugar aí para me indicar, quem tiver um espaço para fornecer, se quiser ajudar, se quiser patrocinar, um evento gratuito. Richard Feynman, li e como o cara era fera, muito bom. Um exemplo de entrelaçamento quântico no dia a dia. No dia a dia, no meu dia a dia, acontece. Agora eu acho que no seu não vai acontecer. Ah, não! Claro que acontece. Olha como eu sou bobo. Claro que acontece. Claro que acontece. Qualquer tipo de sensor óptico acontece entrelaçamento, tá? Qualquer coisa que você vai medir que tem um campo magnético, que você vai medir um campo elétrico, tem entrelaçamento, tá? Telas, algumas telas de celular também pode acontecer entrelaçamento. O entrelaçamento ele é responsável pela decoerência, tá? E a decoerência é, no último estágio, responsável pela ideia da medida, tá? Então ele está em todos os lugares do entrelaçamento, mas não é um entrelaçamento puro, é um entrelaçamento da partícula com um ambiente gigantesco e macroscópico. Tá? Então ele é bem poluído, mas ele está por todos os lugares. Como seria uma nova matemática como sem esses números que conhecemos hoje? Que pergunta, não consegui entender como seria uma nova matemática como sem esses números que conhecemos hoje. Não entendi a pergunta, querido. Como seria uma nova matemática? Meu Deus. Tem como viajar para o passado sem ter pelo espaço, cosmos, da luz? Não, não. Dá para fazer uma viagem para o passado, mas sem carregar informação com pulsos analíticos. Carregando informação, não. Mas esse Adrian fez tantas vezes essa pergunta da velocidade do pensamento, não precisa pôr 300 vezes, Adrian. Eu já vi. Vocês ficam copiando no Ctrl+C, Ctrl+V várias vezes? Olha só, a mesma pergunta 200 vezes. O que você acha a respeito do canal Ciência Todo Dia? Você já viu algum vídeo? Ciência Todo Dia daquele cabeludo lá, né? Ciência Todo Dia. Deixa eu ver. Ah, ele é bom, cara. Acho bom. Acho super legal. É bem... Cara, depois eu comecei a fazer essas divulgações assim... eu vi como é difícil, cara, fazer isso, sabe? Conseguir falar com muita gente. Então eu acho que, cara, ele faz um trabalho muito grande, ele investe dinheiro nisso, cara. Ele compra microfone, ele é um cara muito bom, eu gosto do Pedro Lúcio. Eu vi uma vez ele pessoalmente, eu trabalhava num private equity em São Paulo. Uma vez eu saí para almoçar, eu vi ele, tá? Estava lá na Faria Lima. E aí eu até mandei, foi em 2014 isso, eu mandei escrever. Tava começando, eu falei, cara, eu vi você na Faria Lima no jornal. Ele é alto, ele é mais alto que eu, cara. Eu tenho 1,85, esse cara é alto pra caramba, velho, compridão assim. Eu falei, meu, eu vi você, velho. Na verdade foi na Travessa da JK. Ele falou, eu tava em São Paulo, acho que ele tava indo no Google, um encontro lá. E bem legal, eu vi ele uma vez. Os físicos pensam diferente, os químicos pensam diferente dos físicos, a gente aceita simplificações. Mas como assim, Kelly? Os físicos também aceitam simplificações. Aliás, nós só complicamos quando a gente precisa. Ninguém quer complicar nada, a gente sempre começa com o negócio sem atrito, tá? Não tem por que complicar, a gente só bota a complicação quando não precisa mais.
Daí é difícil perguntar. É porque você fez uma pergunta e eu não entendi. Mas eu tive uma boa vontade para ler sua pergunta, mas peraí, vamos tentar. Vou voltar atrás, ver se eu acho, Kelly. Vou tentar ler de novo, hein, na boa vontade aqui. Peraí. Cadê a pergunta da Kelly? É que a Kelly, como ela tá virando sócia aqui do. Olha lá. Peraí, cadê a pergunta dela? Volta para trás aqui. Então, esse eu acho, hein? Da partícula no campo de Higgs, seu comentário. Papopi. Vamos ver se eu acho aqui. Mais um pouquinho. Ih, Kelly, perdi sua pergunta. Aqui. Ah, eu perdi sua pergunta, Kelly. O que tem ao norte do Polo Norte? Tem que definir o que coordenada você quer usar, né? Porque ali, no Polo Norte, você caiu no que nós chamamos de uma singularidade das coordenadas, não é uma singularidade real, tá? Então, é uma pergunta que não faz sentido, tá bom? É a mesma coisa que perguntar qual é o sabor do número 28. Seria possível transformação à metafísica numa espécie de física calculava, exata, nesse rumo? Tá, eu entendi sua pergunta, embora o seu corretor destruiu sua escrita. Muitas coisas que são metafísica, elas se tornam física, tá? Desde que você consiga fazer experimento, tá? Então, sim, algumas coisas da metafísica entram para física. Quando você começa a medir, opa, já se tornou algo que eu posso chamar de real. Assim como as línguas, poderíamos criar uma nova matemática daqui a 1000 anos, por exemplo. O Fer, a matemática, ela muda todos os dias, ela está evoluindo todos os dias, tá? Ela muda, a linguagem é outra, tá? E eu tenho muita dificuldade de ler os trabalhos de Newton, tá? Porque ele usava uma outra linguagem matemática. Quando eu tento pegar um trabalho mais antigo, alguma coisa do Arquimedes, é muito difícil para mim para ler também, tá? Quando eu pego alguma coisa bem antiga, eu já não consigo ler, tá? A própria física, tá? Os trabalhos que precederam Einstein, vamos falar assim, o trabalho do Lorentz, ele usa notações de letras góticas para representar os campos elétricos e magnéticos, e ele não usa a nossa notação vetorial. Então eu tenho dificuldade gigantesca para entender o artigo dele. Isso eu estou falando de 100 anos, tá? Então, porque a língua vai melhorando. Pô, gente, meu cabelo é fino e também dá pra ver o couro. Tô deprimida com esse assunto. Mas, Carla, o cabelo fino. Não tem. Você não é careca, seu cabelo é fino. Cabelo fino é cabelo fino, meu é fininho, ó. Onde eu pegar, você vai ver meu couro, tá? Porque o cabelo é muito fininho, tá? Então não tem que ficar deprimida, não. Ué. Eu reparti o cabelo quando eu era criança, então eu fiquei com... Falando de cabelo, só sábado, hein? Os assuntos. Assim como pelos meus cálculos 77, som gênero aritmética, é isso aí. Quando o corpo está em velocidade constante e não tem força resultante atuando nele... Peraí. Quando um corpo está em velocidade constante, não tem força atuando nele, não dá para afirmar isso. Tá? Não dá para afirmar. Porque ele pode estar em velocidade constante no meio com atrito e sendo empurrado por uma força, tá? Então não é porque ele está com velocidade constante que não tem uma força atuando. Pode ter forças atuando, tá? Mas a força líquida é zero, tá? Então como é que você afirma isso? Que se um corpo estiver andando numa velocidade constante, a somatória das forças é zero, mas pode ter força atuando nele. O gato de Schrödinger provou alguma coisa ou se ele só refutou as ideias de Einstein? Não tem nada a ver com Einstein, o gato de Schrödinger.
Ele não foi feito para provar nada, ele foi feito para tirar um deboche da interpretação que os caras estavam dando da física quântica, que por acaso estava certa, mas ainda incompleta. Prótese mesmo é pro resto da vida e fica salgado. Ah, mas assim, pro resto da vida não, né, Rogério? Você depois com 60, 70 anos, você vai querer ter cabelinho? Não. Então, tá bem. Esse assunto, tô falando de prótese capilar, velho, o que tem a ver? O uso de IA pode trazer novas teorias descobertas do conhecimento humano? Sem dúvida. Você poderia explicar a dimensão do tempo? Eu gastaria uma live inteira para falar sobre esse assunto de maneira correta. Mas o tempo, ele sempre foi uma dimensão na física. Mesmo antes de Einstein, tá? No universo newtoniano, ele é um universo quadridimensional, embora a maioria das pessoas nem sabe disso. Tá? Acontece que o papel que o tempo tinha era diferente, tá? Como o tempo era homogêneo, isotrópico e o espaço também, tá? Ele acabava tendo um papel muito menos relevante na teoria do que para o Einstein, tá? Mas o tempo, ele serve para você catalogar vários registros de espaço, tá? Você consegue colocar vários espaços tridimensionais como se fosse um em cima do outro, tá? Cada um em um momento, tá? E o tempo na física, ele passa a ser uma ferramenta matemática que nós chamamos de funcional. O funcional, ele pega um vetor e transforma num número, tá? Então, se eu estou no espaço, tem um espaço aqui, pensa em planos para simplificar, tá? Um espaço de 2 planos. Então, esse espaço está no tempo 0, esse está no tempo 1, tempo 2, tempo 3, tá? Tem vários tempos. Tá? Se eu pegar uma posição, 2 posições nesse espaço, tem 2 vetores aqui nesse espaço. Tá? Esses 2 vetores, o tempo, ele joga esses 2 vetores para a linha do tempo. É um funcional linear. Se a diferença desses 2 funcionais lineares for 0, esses momentos são simultâneos, tá? nesse espaço. Então eu posso pensar no tempo como um divisor de vários momentos de espaço. Tá? De certa forma, isso existe porque o nosso universo tem causalidade. É uma propriedade fundamental, ele quer causalidade. Então, para ter causalidade, ele precisa encadear as coisas no tempo. E elas são encadeáveis e provavelmente é um infinito contável. Tá? Você consegue atribuir números naturais a essa sucessão infinitas, tá? De universos, porque a priori nós temos um tempo mínimo que é o tempo de Planck, 10 elevado a menos 43 segundos. Tudo indica isso. Tá? Então, cada instante no tempo é como se você pegasse o universo 3D e colocasse ele numa reta do tempo. Cada reta do tempo tem um instante do espaço. Tá? Por que isso? Para que exista causalidade. A causalidade, ela sempre é preservada. Tá? Nós vamos discordar de qualquer coisa na física. Nós vamos discordar da simultaneidade, duração do evento, comprimento da haste, do não sei o quê. Mas tem uma coisa que nós não vamos discordar. Causalidade. Tá? O que foi causa e o que foi consequência. Tá? Essa é a propriedade máxima do universo. O universo, ele tem causalidade e ele preserva isso. Para preservar isso, ele tem que orientar o tempo. Tá? Então o tempo precisa ser orientável e andar para frente para manter causalidade. Por que é assim? Não sei. Tá? Mas é uma coisa muito forte isso. Na teoria da relatividade de Einstein, o tempo ele ganha ele está dentro do teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras no universo newtoniano, a gente nem precisa pôr o tempo, a gente só calcula o espaço e o tempo ele é igual, ele não faz diferença. Tá? Agora no universo de Einstein, no espaço-tempo de Einstein, a gente precisa, para calcular o teorema de Pitágoras direitinho, tá? Você tem que incluir o tempo, multiplicado pela velocidade da luz, porque daí tem dimensão de espaço. Tá? E dá para ir além disso, tá? O tempo ele pode ser uma dimensão imaginária. Se você chamar... É que eu vou entrar num nível de complexidade aqui que não vale a pena. Mas o tempo é isso. O tempo vamos adotar como uma dimensão. E medir o tempo
é você usar um funcional. Transforma vetores ou funções em um número. É complexo esse assunto. Não falaria isso numa live normal. Só numa live depois que eu comi numa festa junina. Inclusive uma pamonha maravilhosa. O negócio é viajar para Turquia e fazer tratamento de implante. E um pouquinho de tratamento fica natural. É isso aí. Sou bem resolvido calvo. Muito bom. Fala, variedades, tudo bem? Viajar em direção a uma estrela causaria efeito blue shift? Pra você perceber, sempre causa, né? Mas pra você perceber tem que estar uma velocidadezinha alta. Gostaria de conversar com você por umas 2 horas, podendo elaborar perguntas enormes. Então, Kelly, eu queria muito, mas muito fazer no YouTube isso, tá? Mas vamos fazer o seguinte, entra no canal do YouTube, pega um vídeo lá, escreva a sua pergunta, suas dúvidas, e aí eu trago aqui pra gente conversar na live. É até bom, porque quando a live começa e ninguém faz pergunta nenhuma, eu fico respondendo as perguntas do YouTube. Pega qualquer vídeo e faça suas perguntas lá. Você depois poderia explicar sobre a dimensão do tempo? Já foi. Hoje está estudando sobre a métrica de Kerr. A métrica de Kerr ela foi descoberta em 1960, né? É a métrica do espaço-tempo para um buraco negro em rotação. Faz um planetário do Ibirapuera. Peraí. Faz um planetário do Ibirapuera. Você vê como os caracteres, eles são limitados, e se vocês querem falar as coisas, elas vêm separadas por 50 mensagens. Aí fica tudo doido aqui para mim. Os computadores normais usam códigos binários para processar contas. E os computadores quânticos? Eles usam a computação quântica, cara. Eles usam uma lógica, não é uma lógica binária, tá? É uma lógica mais ampla, tá? É a lógica da computação quântica. É um pouco confuso isso, tá? Não dá para eu entrar nesse assunto agora, tá bom? Entendi o que você está falando, Anthony. Você está falando do espaço para eu poder fazer o seminário, tá? No Ibirapuera. Olha, puta merda, cara. Mas será que... mas aí eu teria que ser um cara mais famoso, né? Eu posso tentar falar com o Ibirapuera. Posso. Imagina se eles me cedem um espaço para fazer esse encontro. O Memorial da América Latina é muito bonito também, cara. Cara, eu vou arriscar. Eu vou arriscar o planetário. Nossa, Anthony, Gente, vocês estão de prova. Eu vou entrar em contato com o planetário, tá? Se eles deixarem, tá? O Anthony vai sentar na primeira cadeira ali, cara. Se o cérebro produz campo eletromagnético, é possível medir a frequência irradiada pelo cérebro? Sim, tem. Os médicos fazem isso, tá? Dá para medir essas coisas. A física quântica não explica o amor, tá? Não é objeto de estudo da física quântica explicar o amor. Eu adoraria. Seria maravilhoso falar essas coisas para minha esposa, mas não é. Desculpa. Frustrar. Professor, fale um pouco sobre o tunelamento quântico. O tunelamento quântico ele está relacionado com a propriedade de confinamento de uma partícula, tá? Quando você confina uma partícula numa região energética, tá? Tal que ela não tenha energia suficiente para ultrapassar essa região, mesmo assim ela pode ultrapassar. É que nem, como é que eu posso dizer assim? Vamos dizer de uma maneira bem simples, tá? Suponha que você tem uma parede, você joga uma bolinha na parede, a bolinha volta, tá? Se eu jogasse com uma força muito forte, ela atravessaria a parede, ela destruiria a parede. Mas na mecânica quântica, se você jogar a bolinha muitas vezes, mas muitas vezes, existe a probabilidade dela passar, tá? Então isso aí são coisas interessantes da física quântica e da amplitude da função de onda. Existem algumas incertezas acontecendo o tempo todo, então até a própria energia que a partícula tem, ela pode ter uma incerteza. Então em algum momento pode ser que a energia dela seja o suficiente para passar, mas mesmo assim essa barreira consome a energia dela, então ela atravessa com menos energia a barreira. O que você pensa do Glaser, Marcelo Glaser? Um dos heróis de divulgação científica que eu tenho, cara. Um dos meus heróis.
Teletransporte é uma realidade? Sim, sou de São Paulo. Dá para fazer teletransporte tranquilo, tá? Pelos computadores da IBM. Inclusive, se você entrar no meu YouTube, pelo amor de Deus, façam sua inscrição nesse canal. Eu tenho que ficar pedindo. Lá tem playlist para você rodar o código. Você pega, copia o código e cola e você faz teletransporte. Poderia explicar P igual a NP? Posso, mas hoje eu não tô na vibe. Porque às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tenho, cara. Físico aceita a simplificação. Eu trato uma vaca como uma esfera no vácuo, cortando os D do DT. É isso aí, cara. Ó, física é tão bom que pra mim, físico simplifica tanto que pra mim, D sobre DT, eu corto os D e fico só com 1 sobre T, cara. Pode ocorrer interferência entre ondas de comprimento de ondas diferentes? Os livros não tratam. Pode. Claro que pode, não tem problema. Aí vai ficar um negócio meio. Vai ser uma interferência meio bagunçada, mas vai acontecer sim, não tem problema nenhum. Claro que pode, Kelly. Vai numa piscina, faz uma ondinha com uma mão bem pequenininha, uma bem grande assim na água, você vai ver as ondas vão se interferir, vai formar uma salada mista. Tá? Sabe quando você. Ó, vamos lá. Kelly. Se você for numa piscina, tá? E você entra na água e você vai tipo no fundo da piscina e olha para cima, tá? Quando você olha para cima, você vê uma luz meio louca assim, sabe aquela luz meio diferente quando você tá no fundo da piscina olhando para cima, tá? Aquilo lá é resultado dessa interferência de várias ondas de vários comprimentos. Ela tá desviando a luz de maneira loucamente. Tá bom? E quando as frequências são próximas, você também tem batimento. Tá? Tem um fenômeno que acontece, né? Quando você pega um teclado ele forma ele forma o timbre de vários instrumentos, tá? E ele trabalha com uma transformada de Fourier, né? Ele está fazendo ali, na verdade, uma série de Fourier para chegar nessas frequências das notas que ele tem. Se você pegar duas notas bem diferentes e você apertar juntas, tá? Você vai ouvir essa interferência, mas em forma de batimento. Você vai ver um som horroroso, tá? Se for um negócio dissonante, mas algum tempo ele vai fazer assim, ó. Ele vai ficar fazendo assim. Isso daí é essa interferência que está acontecendo. Tá? Elas são meio estranhas, mas uma hora elas vão acontecer. Boa noite, Diana. Metafísica filosófica, eu acho que é um papo maravilhoso para você ter com um amigo numa cafeteria. Nossa, que top, hein, cara? Numa livraria Cultura em São Paulo ou em Campinas. Campinas tem livraria Cultura, tinha aqui no shopping Iguatemi, não tem mais, agora virou um Saint Marché. Mas numa livraria Cultura, tomando um cafezinho, top, hein? Mas é metafísica. A questão das coordenadas é não saber o sabor do número 28 e só fazer ele de chocolate 3D. Poderia explicar um pouco sobre resistores? Estou vendo agora o conteúdo. Eu gosto de quem fala resistor, tá? Porque quando eu vou comprar resistência para o meu chuveiro, se eu falo, o senhor tem um resistor para chuveiro? Eles não sabem, eu tenho que falar resistência. Resistência é o nome do efeito, tá? Os resistores, eles são, na maioria das vezes, metais, tá? Que conduzem a eletricidade com uma dificuldade grande, tá? Então, quando o elétron está passando por um resistor, tá? Ele está colidindo e vai acontecendo efeito Joule. Ele vai transformando essa energia elétrica, tá? Que está sendo colocada por uma diferença de potencial, em energia térmica, tá? A potência que ele emite a sua energia térmica é proporcional ao quadrado da corrente,
tá? Então, quando você tem uma linha de transmissão que vai andar quilômetros, o que que você faz? Você quer mandar uma certa quantidade de energia ali, uma potência, tá? Para você alimentar uma cidade como São Paulo. Só que a rede tem 800 quilômetros, tá? Então, o que que você faz? Você bota em alta tensão, tá? Essa rede, porque se você subir a tensão, você consegue descer a corrente. Se você desce a corrente, você consegue perder energia de maneira térmica muito menor, tá? Então você bota uma corrente lá a tensão em 200, 300, 500 kilovolts, tá? Para ter uma corrente muito baixa. A corrente sendo baixa, a potência dissipada é baixa, você perde menos energia. Não entendi essa do entrelaçamento quântico no seu dia a dia, sim, no meu não. Bom, eu tô falando com gente que eu não conheço, mas eu faço essas coisas em computadores quânticos, tá? Mas você também faz, tá? Você também faz. O entrelaçamento, O entrelaçamento, ele é a grande propriedade da física quântica e é a grande propriedade que dá o caráter clássico para nossas vidas, tá? Então, a nossa vida só tem essa noção clássica por causa do entrelaçamento. Entrelaçamento com muitos graus de liberdade faz a visibilidade quântica das interferências irem para zero, as interferências param de acontecer, tá? Quando você tem duas ondas quânticas, elas se somam, você tem a intensidade de uma amplitude de uma onda, a amplitude da outra, mais um cosseno que dá essa interferência, tá? Na frente desse cosseno tem um coeficiente. Esse coeficiente é a visibilidade. Quando você tem um ambiente muito poluído, tá? Você está entrelaçadíssimo com o ambiente, essa visibilidade vai para zero, então você recupera o caráter clássico, tá? Então a gente pode dizer isso, que a física clássica, vendo nesse sentido, que ela é um limite, tá, da física quântica, então o entrelaçamento está presente na vida de todos. E eu corrijo o que eu disse anteriormente. A matemática não muda o que acontece, são novas descobertas. Ela está aí e vemos descobrindo. Tá bom. Tenho um idioma próprio. Muito bom. Diga boa noite no seu idioma próprio aqui para mim, escreva. Poderia explicar a superposição? Não. Hoje, sábado à noite, eu não vou explicar. Tá? Tem vídeos que eu falo isso no vídeo anterior, tá? A live está gravada. Ontem eu gravei uma live, tá? Essa live vai ficar no YouTube. Assista lá, tá? Em velocidade 2.0. Por que eu não vou explicar? Porque eu tô cansado, tá? Porque eu expliquei ontem. E se você quiser entender um pouquinho mais, eu tenho um grupo no Telegram. Tô sendo gente fina aqui, viu? Não é que eu vou perseguir o cara, não é que tipo, você vai falando tantas vezes o assunto que às vezes você não quer falar, você quer coisa nova, tá? É normal. Vai lá no meu site www.econofísico.com.br, na aba Contato, tem lá WhatsApp, tem Telegram. Se você entrar no grupo do Telegram, eu mandei um livrinho muito legal de introdução à física quântica. É um livrinho bem bonitinho, bem de boazinha, tá? E lá tem uma explicação bem legal sobre superposição. Ela é uma coisa muito mais tranquila do que a mídia nos vende, tá? Ela é uma coisa bem tranquilinha, não tem nada espetacular nisso. O tempo gera o evento, sim. Não entendi o que você quis dizer, Anthony. O elétron é considerado uma partícula elementar? Até hoje, dia 10/6/2023, às 11h47, sim. O GPS é o instrumento mais sofisticado que construímos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O acelerador de partícula do CERN é muito, muito pior. 27 quilômetros de ímã supercriogênico. Deus do céu. Tem como guardar tempo, voltar no tempo guardado e alterar o que o tempo guardado gerou no futuro? Guardar tempo. Eu vou pensar na sua pergunta.
Você não conseguiu relacionar a explicação do tempo com a dimensão, né? Então eu usarei um recurso fenomenal. Farei um desenho. Vamos lá. Essa aqui é a linha do tempo, tá? Vamos dizer que nós moramos num espaço de 2 dimensões, tá? Então eu tenho um registro espacial nesse momento do tempo e um registro espacial nesse momento do tempo, tá? O tempo está separando camadas do espaço. Aí, suponha que eu tenha 2 pontos aqui e também tenha outros 2 pontos aqui, tá? E aí eu te pergunto, esses 2 pontos, eles estão acontecendo simultaneamente? Então, se eu pegar o meu relógio, que é uma coisa que... O que meu relógio faz? O meu relógio pega um vetor no espaço e coloca ele aqui no tempo. Ele faz a marcação no tempo, ó. Se esses 2 pontos estão marcando o mesmo tempo, então esses 2 eventos são simultâneos, tá? Mas agora, eu pego esse ponto aqui e esse vetor, tá? O meu funcional pega o vetor e faz um registro no tempo. Ele está nesse tempo, esse ponto aqui. Esse ponto aqui está nesse tempo. Então, são tempos diferentes, tá? Então, o tempo faz esses registros do espaço, tá? E ele precisa fazer isso, porque o nosso universo, ele tem que... por construção, ele tem causalidade. Causalidade, me corrigem o tempo todo isso. E por que ele tem causalidade? Porque se ele não tivesse causalidade, não existiria universo. Se as coisas andassem, se não existisse causalidade, seria um fluxo de energia que não interage, tá? Porque não tem causa, não tem efeito, tá? Então, é quase que uma condição sine qua non para existir o universo, ele tem que ter causalidade, senão não faz sentido ter um universo. Senão aí se realmente o tempo andar para trás, andar para frente, tanto faz, tá? Porque você não consegue identificar causa alguma, tá? Então, a propriedade definidora do espaço-tempo é que ele tem causalidade, na minha opinião, tá? E eu vou provar, ganhar um prêmio Nobel por isso, que essa é a propriedade definidora, ela é um efeito colateral do conjunto vazio. Aí eu vou provar que o universo não existe, que as pessoas não existem, e talvez eu seja responsável por uma crise existencial no próximo século. Vamos lá. Eu vou fazer... A Carla fez uma pergunta que eu vou anotar aqui, que eu preciso pensar, Carla. Então eu tenho aqui um caderninho de anotações, eu vou pensar na sua aqui. Deixa eu escrever ela aqui. Ah, eu posso dar um print screen. Peraí. Opa! Nossa, eu não posso... Deixa eu ver. Deu. Carla, eu vou pensar na sua pergunta, tá? Violar a causalidade não faz sentido, cara. Tá? Não, é uma coisa que eu vou pensar, eu vou te dar a resposta por quê, tá? Mas eu vou pensar. Agora não, eu preciso pensar profundamente, mas certamente não tem por que violar a causalidade. Tá? Toda vez que a gente acha que está violando causalidade, entra uma simetria nova no universo e a gente vê que não viola. Tá? GPS usa trigonometria esférica, relógio atômico, computação quântica, entre outras tecnologias. Tempo de Planck é muito importante para a ideia do tempo atual, por enquanto não, tá? Mais para as teorias de gravitação quântica. O espaço-tempo pode ser encarado como um campo de Higgs? Não. O espaço-tempo ele comporta um campo de Higgs, tá? O espaço-tempo é um campo, tá?
E não se fala mais no campo, no espaço. Só existe campos em campos, tá? Ó, pessoal, agora é 11h50, 5 para meia-noite, então eu vou agora para as últimas perguntas. Carla, você é física? Tá falando que o tunelamento é tipo o mar, entra no cano e aparece em outro lugar. Já ensinei com essa analogia. Só tem que levar em consideração quando você for ensinar isso, tá? Que ele sai do cano, mas sai um pouco mais cansado. Sai com menos energia. Aí fica perfeita a analogia. Ele sai do cano, só que ele sai um pouco mais cansado. Ai, ai, vamos ver. Vamos pegar uma boa para acabar aqui. A teoria da relatividade de Einstein não virou lei igual a de Newton. Teoria é uma coisa mais ampla que lei, tá? A teoria, ela inclui a lei, ela inclui os observáveis e ela inclui o procedimento operacional para você analisar os observáveis, tá? A lei é uma parte só. Como assim os livros não tratam, Kelly? Você tá me falando coisas... O livro não trata de interferência com várias frequências? Que tipo de livro? Mas isso não faz sentido os livros não tratarem isso. Que tipo de livro que não trata do ensino médio? Porque se você pegar qualquer onda suave, qualquer função bem comportada, classe sem infinito, ela pode ser descrita, tá, como uma soma de funções trigonométricas. Esse é a série de Fourier, tá? E ela é uma interferência de infinitas frequências. Então, para mim, não faz sentido nenhum. Você pode ver qualquer onda, classe C infinita, tá? Como uma soma de interferências de infinitas frequências. Então, precisa ver que livro que não está falando isso. Talvez o ensino médio não fale, eu entenderia. Olha as coisas que vocês me falam. Já ouviu falar no Apohawai? Já ouviu falar no cronovisor que capta ondas? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos para acabar então, pessoal. Vamos terminar aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta criativa. A Kelly está perguntando, onda com lambda no verde, comprimento de onda no verde, tem energia baixa, mas um laser com muita energia é porque tem muitos fótons, a energia do fóton não muda, tá? Mas se você mandar mais fótons, tá? Você está mandando mais energia, você está aumentando a intensidade. O que é a intensidade? É a potência pela área, é a energia por intervalo de tempo pela área. Então, os fótons em si vão ter a mesma energia, tá? Mas a intensidade, que é a potência por unidade de área, ela pode ser muito alta, porque você está emitindo muito mais fótons, tá? O laser é criado através do colapso da função de onda? O laser é um fenômeno de bósons, tá? É um fenômeno probabilístico. Você consegue colocar vários bósons numa situação quântica que ele começa a assistir num espelho, tá? Uma caixa, que esses bósons ficam oscilando, tá? A luz, né? Os bósons têm uma propriedade que quando eles têm muitos bósons num estado quântico, os outros bósons que estão próximos, eles querem para esse estado. Tá? Eles são influenciados aí para esse estado. É uma coisa muito bonita. Então, probabilisticamente, os bósons querem estar sempre agrupados fazendo a mesma coisa. Eles são um bando de cupiões, tá? E o elétron é mais antissocial. O elétron, ele tem suas eletronices, sabe? Ele quer ficar, não, eu não vou ficar perto daquele cara ali. Se eu ficar, eu vou pôr um chapéu. Ou
vou pôr um bigode, não quero ser igual ele. Os bóson não, os bóson querem ser, eles querem ir pra boiada, entendeu? E é isso que faz o laser, mas um dia eu explico isso. O elétron foi a primeira partícula elementar a ser descoberta em 1897, estudei hoje. Aliás, Kelly, o elétron foi descoberto por Thomson, pai, que ganhou o prêmio Nobel. Talvez eu não sei se ele descobriu, mas ele descobriu sim. Ele ganhou o prêmio Nobel por descobrir o elétron, que ele era uma partícula. E o Thomson filho ganhou o prêmio Nobel por mostrar que o elétron é uma onda. Você tem noção? Thomson pai ganhou o elétron, o Nobel porque o elétron é uma partícula e o filho mostrar que é uma onda. Mecânica quântica. Posso explicar a entropia? Faz o seguinte, Igor. Vai no meu canal do YouTube, tem um vídeo top lá sobre playlist, 48 minutos, áudio, uma playlist chamada Histórias de Quinta. O R. Gomes, do que você está falando? Você falou, não sei se eu falei brincando. Carruagem vai virar abóbora. Já virou, né? Meia-noite 1. Existe alguma forma de criar movimentos sem ideias e frames na tela? Ixi. Bom, gente, vamos. Vamos convidar a Carla para terminar essa live, vai? Mandei o convite, Carla. Quer participar? Tá convidada aí, vamos ver se aceita. Tô. Tá entrando. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não te vejo. Peraí. Peraí, Carla, você concorda em deixar essa live gravada no YouTube? Posso usar sua imagem? Pode. Então tá bom. Opa, cadê o câmerazinha? Acho que agora vai, vamos ver. Oi, tudo bem? Tudo bom, Carla? Seja bem-vinda. Obrigada. Apresente-se pro nosso público. O que você faz? Quem é você? E o que Tá, você vive? atualmente eu tô vivendo de freelance porque a vida acadêmica não tá fácil. Eu sou graduada em Física, bacharelado pela Unifei e tenho mestrado pela Unifei também na parte de Teoria Quântica de Campos. Nossa, que peludo isso, cara. E você tá fazendo o que no seu freelance? Nossa, não tem nada a ver, eu tô dando aula de português para uns gringos. Porque ganho em dólar, aí rende Vale a dinheiro. pena. Aí eu tava. É que eu tive muito problema pessoal, mas agora eu tô com plano de entrar para doutorado. Eu tô já procurando as provas, as inscrições, essas coisas. E você é de que cidade? Cara, eu sou do interior de São Paulo, mas eu moro no sul de Minas. Eu sou de Você é São de José do onde? Rio Preto, Tá, cidade boa. boa pra caramba. E eu tô morando em Itajubá, Ah, excelente. É meio frio aí, não é? pra caramba. Porque Que legal. o interior é bem calor, né? Minha cidade é mais quente que Campinas, então aqui eu sofro pra caramba. E você gosta de fazer o que aí? O que você gosta de ler? De Pro seu dia a dia, pro seu lazer, o que você faz aí? Então, é que eu não voltei para Rio Preto porque minha mãe é falecida. Então, Sim. tipo, eu fiquei para cá mesmo, que aqui eu ainda tenho um certo círculo de amizade, tipo, meus professores virei essa pessoa. E meu dia a dia, eu gosto de ler ficção científica, eu preparo aula, eu tô tomando conta de uma parte de mídia, eu pego aula particular também de física, matemática, desde o ensino médio até a graduação, até o final da graduação. E eu tenho 9 animais, eu cuido deles também. Dá bastante trabalho. Tem gato? Não, eu não tenho. Eu queria ter, mas eu tenho muita alergia. Mas eu Tá cuido de um certo. gatinho da rua, só que eu tenho. São 5 cachorros, 3 chinchilas e uma calopsita. E se a pessoa quiser fazer aula com você particular, como que ela te encontra? É só mandar mensagem. É que eu anunciava muito no Facebook, só que eu tomei uns calote.
Não, tem Agora, que pagar eu, antes para fazer a aula, né, Carla? Tem que agora pagar antes a aula. eu parei de fazer aula teste que o pessoal pedia, eles me usavam para fazer revisão. Entendi. Então, ó, vamos lá. Quem quiser fazer aula particular de português, tá? Não, Gringo. a aula de português é para gringo, porque aí é conversação, não é aula de português, Se não. tiver um gringo aqui que quer fazer aula, É. tá? Você ou vocês quiserem fazer aula de física, matemática, química também ensina, Carla? Química, não. Só física e matemática. Física, matemática só. Para ensino médio Tá. só. Onde que eles te acham? Pode ser aqui mensagem no TikTok ou no. Meu Instagram é fechado, mas se mandar mensagem fica na solicitação, eu costumo ver. E como é que você tá aqui no TikTok? Carla Adama, tudo junto, Adama. Muito bom, Carla. Fique feliz, seja bem-vindo ao canal. Suas contribuições serão valiosas, Nossa, eu tá fiquei com bom? tanto medo de fazer a pergunta e ser xingada. Não, é o seguinte, cara, eu preciso pensar, tá? Essa não é uma pergunta trivial, tá? Então, quando eu não sei, eu vou pensar, eu vou pesquisar e aí a gente entra em contato, Que tá o meu bom? mestrado ele foi em quebra de simetria, Uhum. em processo simples da eletrodinâmica quântica. Aí eu fico agora tudo assim, parece que meu orientador ficou tanto martelando na minha cabeça que agora, sem querer, eu começo já a fazer esse tipo de associação. Eu fico assim, será que faz sentido? Será que não faz? Será que eu tô sendo idiota demais de pensar nisso? Porque no primeiro contato é meio complicado mesmo. Com certeza. Esse é um assunto pesadíssimo, cara. Que livro que você usou? Eu usei o Whit Dixon, o Greiner, e aí eu peguei um pouco do Sakurai, do. Ai, agora eu vou ser xingada e ia falar do Cohen, mas do. Do Coen, pode falar, Coen. O Cohen. E eu também usei um, só que aí o professor que deu os xerox pra gente, porque eu tive que fazer aula de grupos e simetrias. Aí ele dava de acordo com, pra gente não gastar dinheiro com material, ele dava os xerox, mas aí foi de acordo com o capítulo. Aí esses foram os que eu mais usei. E o resto de mestrado foi o Jackson, o Landau, essa turminha aí. Os clássicos, Maravilha. né? É, sim, tá bom. Tem toda boa universidade esses livros. É, a Então minha é tá bom. pequena, mas tem também. Mas a gente nem usa a biblioteca direto, a gente só baixa, que é mais fácil. É o que todo mundo faz. Mas tá certo. Seja bem-vinda aqui no canal e se inscreva lá no YouTube. Eu já tô inscrita, as tuas lives Ah, tá tá inscrita inspirando pra também. caramba, porque eu fiquei desiludida uma época com a física, agora tá dando aquela saudade. É, mas a física é bom demais. A física é bom demais. A física une pessoas com pensamentos positivos. Então tá bom, Carlas. Desejo boa sorte, tá? E você não pode ser um talento desperdiçado. Você tem que voltar para a física. Então, Eu que vou volte voltar. para o doutorado e que consiga atingir os seus objetivos e continuar tratando bem desses 9 animaizinhos, tá bom? Tá certo. Então tá certo. Obrigado. Boa De noite. Você nada. Boa desliga noite. aí? Deixa eu ver como é que sai Tchau. daqui. Bom, pessoal, queria agradecer a todos vocês, queria agradecer a educação, tá? De todos. É, Tem várias perguntas, eu não vou conseguir responder mais, tá bom? Mas essa live vai estar no YouTube, tá? Amanhã, no máximo. Então vocês já podem ir lá e assistir ela em velocidade 2.0 e pegar alguma coisa que eu falei aqui, vocês podem procurar, tá? Então isso é muito legal, tá bom? Boa noite a todos. Amanhã é domingo. Quem não está inscrito no meu canal lá no Insta, pode se inscrever, porque eu abro caixas de perguntas lá. Geralmente no domingo pela manhã eu faço o meu café preto e eu sento no meu escritório e a luz do dia aqui batendo em meus olhos, deixando o meu olho direito mais claro que o meu olho esquerdo. As pessoas acham que eu tenho uma deficiência, que esse olho é mais claro que esse, mas no fundo é porque eu recebo luz aqui, então ele fica mais iluminado. Então eu não tenho esse negócio de que as pessoas falam que é crono não sei o que, de metria, sei lá. Eles falam que meus olhos têm cores diferentes, mas não é. E aí eu respondo várias perguntas também pelo Instagram. Tá bom? Grande abraço, boa noite a todos e muito obrigado. Heterocromia, isso mesmo. Não tenho, é a luz do sol. Ou a luz aqui, ó, quando pega nesse canto, o pessoal acha que esse olho aqui, ó, é mais claro que esse. Mas não é. É luz do sol. Tá? Não tenho heterocromia, ó. Dá pra ver, meus olhos têm
a mesma cor, mas não é um problema nenhum a heterocromia, ela é uma característica que não muda absolutamente nada na vida das pessoas. Tá? É uma condição normal e está presente nas pessoas saudáveis. Normal. Tá bom? Tá que nem o povo que joga a luz para mostrar os olhos cor de amêndoa. Eu não sei o que você tá falando, mas tá certo. Grande abraço, pessoal!